O assunto Putin já é um assunto à parte, mas vamos pensar um pouco nos líderes do Ocidente, né? Os líderes do Ocidente, eles são manifestamente fracos. E você consegue ver isso estampado na cara de todos eles. Então, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Joe Biden, eles são fracos em muitos aspectos. Eles estão... O caso do Joe Biden, vamos pegar o líder dos Estados Unidos. Porque a guerra da Ucrânia, no fundo, é uma guerra proxy entre Rússia e Estados Unidos. Não Sim. é uma guerra entre Ucrânia e Rússia, senão uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Daqui a pouco a gente pode até aprofundar um pouco. Como várias guerras do mundo moderno, na verdade é uma guerra entre outras forças que não aquela que você está vendo imediatamente. Né? E aí você olha o Joe Biden. Quem é o Joe Biden? Bom, ele é católico na teoria. Na prática, ele defende o aborto. Na prática, o sistema, todo tipo de desconstrução da moral sexual fazem parte da pauta. Na prática, o Banco Central americano tem todo o poder lá nos Estados Unidos e promove uma série de pautas. O Joe Biden tem muita dificuldade de lembrar onde ele está durante o dia. Ele tem um papel falando para ele o que ele vai falar. Seu nome é Joe, entendeu? Você está aqui. Sim, sim. Ele não evoca, só não tem. Em muitos aspectos, ele é o líder. Porque ele não tem força. Ou seja, ele é colocado lá sem ter força. Claro que o cara que toma o poder muitas vezes é um cara manipulador que vai crescendo e tal. Então você pega o caso do Putin, ele é um líder da KGB. Quem manda na Rússia é a KGB. Sim. E no fundo, a força dos Estados Unidos, o sistema político real, né? Muito mais do que o presidente, é uma mistura do Departamento de Estado americano, que tem 80 mil funcionários, do Federal Reserve, que imprime todo o dinheiro global, de Harvard e companhia, e os anexos de cada instituição dessa, né? Harvard e as outras universidades da Ivy League, que foram criados por puritanos que já queriam trazer um paraíso terreno na Terra, um paraíso na Terra na época, e que morfaram em progressistas, mas é uma evolução bastante natural, porque eles já eram secularistas e messiânicos e eles agora simplesmente migraram para isso. E depois o New York Times e anexos. Então, esse é um pouco o sistema de poder real dos Estados Unidos. Muito mais do que o próprio Joe, que não lembra onde ele está. Esse problema, esse sistema político, ele é consensualmente progressista. Todas as pessoas são progressistas. O que é isso? Elas acreditam que a moral evolui ao longo do tempo e ela sempre está evoluindo para a linha de relativização cada vez maior da lei natural e que isso é o progresso, isso é uma evolução. Eles também entendem que o fato dos Estados Unidos ser governado por uma oligarquia tecnicista e que tem esses valores que são contra os valores cristãos, que são em defesa da desconstrução da família, que isso é o melhor, porque isso vai trazer uma espécie de libertação dos homens e tal. Esse sistema ele flui depois da Segunda Guerra para todos os países ocidentais. Então, todos os países ocidentais seguem esse sistema em alguma medida. Por isso que há um desincentivo da parte dessa oligarquia de líderes fortes no Ocidente. Toda vez que tem um líder forte no Ocidente, ou um líder mais alinhado com o catolicismo ou qualquer outra coisa, ele vai ser derrubado. Então, um exemplo disso foi para o Vietnã. Os americanos derrubaram o líder da direita no Vietnã, que era católico. Basicamente, impulsionando com isso o Partido Comunista do Vietnã. Então, a Guerra do Vietnã, na verdade, quase ninguém sabe disso. As pessoas pensam na Guerra do Vietnã como uma guerra em que os Estados Unidos foi lá e enfrentou os comunistas, e esse é o todo da história. Na verdade, o Departamento de Estado americano derruba um líder católico que celebrava missa abertamente e tal, e favorece o Vietnã do Norte com isso, para derrubar um líder católico. E se você olhar ao redor da Europa, vários outros líderes católicos em outros lugares foram derrubados da mesma maneira. Um caso disso é, por exemplo, os Estados Unidos derrubou a monarquia dos Habsburgos no México, que era uma monarquia católica, fundamentalmente para colocar um regime maçônico e fraco. Por quê? Porque isso garante também uma espécie de hegemonia global da parte dessa oligarquia. Então, o Ocidente ele tem um padrão de não poder, né, ou não se permitiu ao longo dos últimos anos, entre a Segunda Guerra e agora, que aparecessem líderes que pudessem levar os seus países numa grande ascensão. Em grande parte isso foi feito para manter o status quo depois da guerra, que os Estados Unidos é a única potência. Então, o próprio Estados Unidos não pode ter um líder forte, porque também quebraria o status quo dessa oligarquia. Então, há um interesse das elites globais que não tenham líderes fortes no Ocidente. No caso do Putin,
ele é da KGB. Então, como ele vem do mundo comunista, ele está um pouco isento, está entre aspas isento disso, porque ele está fora da esfera de influência. Ou seja, as duas forças que estão fora da esfera de influência do progressismo ocidental são o Partido Comunista Chinês e a KGB. Sim. Então, essa é uma briga surreal entre o progressismo e a KGB, na qual os dois lados acusam o outro de ser direitista. Então, o Putin fala que ele está combatendo a direita na Ucrânia e o Departamento de Estado americano está em pânico com o direitismo do Putin e o direitismo dos chineses, que eles entendem como de extrema direita. Então, os dois lados, insanamente, que são da esquerda, obviamente, porque a KGB, obviamente, veio da esquerda e, obviamente, o progressismo é a esquerda, estão se acusando mutuamente de direitistas e falando que vão ganhar essa batalha. O Putin, estranhamente, também combina esses elementos da KGB e do comunismo russo com elementos do cristianismo ortodoxo. De qualquer maneira, o caso é que nessa briga entre a KGB e o sistema progressista, as pessoas do Ocidente estão achando, erroneamente, que elas precisam urgentemente tomar partido de um dos lados. Do contrário, do contrário vai ser pior. E eu, na verdade, diria outra coisa. Que tal se você voltar um passo e perceber que o mundo moderno está insano, que a KGB surgiu de uma insanidade, que o progressismo surgiu de uma insanidade, e que, na verdade, tudo isso é insanidade, todo esse bloco é insanidade. E aí, se você voltar um bloco, você vai ver, claro, na Segunda Guerra Mundial, regimes insanos. Mas se você voltar mais ainda e voltar agora para a Primeira Guerra Mundial, você vai começar a ver pessoas que eram menos insanas. Por exemplo, a Áustria tinha um beato, que foi o último monarca católico da Europa. Para que destruíram a Áustria? Não tem um motivo, na verdade, senão por uma ânsia de poder e de estabelecer esses valores destrutivos. Veja que a Áustria tinha um nível de liberdade pessoal, de prosperidade e de nível civilizatório simplesmente maior do que as monarquias da Europa. Se você olhar o Brasil, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver muita insanidade nos últimos anos do Brasil. E quando você voltar para a época de Dom Pedro II, você vai ver muito mais sanidade em comparação. Se você voltar mais ainda, você vai ver mais sanidade ainda. Se você voltar você vai descobrir que, sei lá, o primeiro rei do Brasil, Dom Manuel, era extremamente são e foi um dos maiores reis da história do Ocidente. E esse foi o primeiro, 1500. Então, o que acontece é que o Ocidente foi se afastando do catolicismo e se afastando da ordem. E quanto mais ele foi se afastando, mais insano foi ficando tudo. Esse afastar-se da ordem, da estabilidade, né, sob o pretexto de libertar os homens, ele sempre vai radicalizando mais, sempre vai ficando cada vez mais maluco. Então, não, precisamos agora de uma república para nos libertar de Dom Pedro II. Só Deus sabe para quê. Agora, aí depois vem o Vargas, aí depois vem não sei o quê. E aí vão se criando monstruosidades para tentar corrigir problemas que já tinham sido criados pela desordem, que a igreja, basicamente, a doutrina social da igreja ela já alertou sobre os problemas do liberalismo e do socialismo. E ela já falou isso já fazem muitos anos, que os grandes papas do passado alertaram sobre isso. Gregório XVI alertou sobre todos os problemas que estão acontecendo, Pio X alertou sobre os problemas, Leão XIII alertou sobre os problemas. Leão XIII tem um trecho dele, eu não me recordo agora qual é o documento exato. Sim. Mas que ele fala que, olha, o liberalismo e o socialismo vão se fundir contra os príncipes cristãos e eles vão começar a criar regimes maçônicos, liberais, socialistas que vão dominar o mundo. Nossa. Fala, é a maior previsão que eu já vi, isso é 1800, ele está falando o que está acontecendo agora. Ai, caramba. Então, na verdade, e ele fala, a única solução para impedir isso seria voltar à perspectiva da doutrina social da igreja e tal. Mas é 100% correto, é isso. É uma mistura maçônica de liberalismo e socialismo que cria essas oligarquias monstruosas. Então, o que acontece hoje, esse estado destrutivo de coisas, né, que a sequência é exatamente essa que está em Fátima. Tá? Primeira e Segunda Guerra, que é mais uma insanidade. Depois, então, não é... É curiosíssimo, porque Fátima aparece exatamente no fim das últimas monarquias da Europa, últimas monarquias católicas. Fátima, a Nossa Senhora, parece uma coroa, que choca algumas pessoas. Depois,
os erros da Rússia se espalham pelo mundo, como foi falado. E agora, nós já entramos muito mais na época do terceiro segredo, que é exatamente quando se fala que vão coletar com cálices o sangue dos mártires. Sim. E se fala da destruição de Roma. Então, a única solução para sair dessa insanidade não é apoiar, na minha leitura, e graças a Deus a gente está no Brasil, né? Os Estados Unidos na sua grande cruzada para salvar a Ucrânia. Eu acho isso tolice. Nem apoiar o Putin na sua guerra para reconquistar a Ucrânia. Eu acho que todas as guerras modernas, a minha posição é: estou fora, entendeu? Não tenho nada a ver com nenhuma delas. O que acontece aqui é que a posição correta seria restaurar a sanidade, restaurar a fé, restaurar a noção de uma civilização, da cristandade, pular fora desse negócio. Para o Brasil é a única solução. O Brasil não tem que entrar em nenhum conflito global. O Brasil não deveria entrar em nenhuma guerra global. Não tem para quê. O Brasil é fora de todas as rotas de conflito do mundo, graças a Deus, pela proteção de Nossa Senhora. O brasileiro não tem por que se meter com nada disso. Todo mundo gosta do Brasil, entendeu? Os russos gostam do Brasil, os chineses gostam do Brasil, os americanos gostam do Brasil, os europeus gostam do Brasil, o africano gosta do Brasil. Todo mundo vive gosta do Brasil. Os árabes gostam do Neymar e jiu-jitsu. E tá ótimo. Então, para mim, o Brasil tem que pular fora de todos esses conflitos. E o Brasil deveria, na verdade, focar na sua própria restauração, em restaurar a ordem e a autoridade dentro do seu território e a sua fé. Essa é a única solução, olhando do nosso ponto de vista. Por isso que eu não odeio a perspectiva de tomar partido dessas coisas. Por isso que eu acho que as guerras modernas vêm de homens fracos, porque elas vêm de uma ideologia da fraqueza, elas vêm de um enfraquecimento absolutamente total do Ocidente, e isso está criando violência, né? Sim.